Boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no Ar. Gente, 19h30, já tomaram seu cafezinho aí? Chegou em casa, preparando jantinha ou ainda tá no trânsito? Porque realmente, nesse trânsito de BH tá difícil. 7h30 eu acho que ainda tá todo mundo no trânsito. Complicado. Mas hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Saber Viver. Eu já perdi as contas, viu, gente? Até quando eu contava era 76, já devo estar em 80. Perdi as contas, mas enfim, 3 anos de muito conteúdo para vocês. E claro, quem está aqui no canal já dispara esse aviãozinho para o maior número de pessoas, porque o bate-papo de hoje está incrível. Para você que gosta, eu até engasgo quando eu falo, que gosta de uma obra, de uma reforma, de um planejamento, de mexer com tudo isso e ver ali tudo se transformando. O assunto, então, hoje está para você, principalmente que nós vamos desmistificar esse trauma que eu tenho, viu, gente? Eu confesso que tenho. Eu acho que é um e que trauma vocês geral, também aí devem ter, mas vamos desmistificar. Rafael está conosco, vou apresentar ele para vocês. Porém, antes, quero aqui, ó. Aqui, pode chamar de casca de bala já? Já tem intimidade para isso? Já sou gente, casca de bala. A nossa girafinha do Saber Viver. É girafa, gente. Eu sofro bullying de girafa. Não, vamos bullying não, que a gente trata com carinho. É um bullying positivo, é um bullying positivo. Se existe bullying positivo, é isso que eu recebo. Não, olha, eu tive que gravar com a Rafa, eu que tô sofrendo bullying, que eu tô tendo que usar meia tabela, subir num banquinho pra gravar e ficar na altura da pessoa. Mas tá dando certo. Rafa, gratidão pela participação hoje aqui com a gente, gratidão viu? Pela confiança. Vocês estão vendo a Rafa no programa Saber Viver, ela tem acompanhado a gente, tem aí com muito louvor, né, me completado lá dentro, completado o nosso time e vai estar conosco aqui no podcast também, acompanhando um pouquinho, além, claro, da nossa equipe linda, Pablo e Thiago, vocês já estão com ele aqui. Sim. E daqui a pouquinho Renata também vem compor essa mesa. Com certeza. Agora eu quero apresentar para vocês ele, que já gravou comigo, já viramos amigos, já botei pepino na mão dele para ele descascar. E Rafael Albuquerque. Rafa, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, viu, querido? Bem-vindo. Gratidão é nossa, Mel. Boa noite a todos. É um prazer receber esse convite novamente e participar desse programa que é assim, é um ícone, né? Fala não, graças a Deus a gente tem essa missão, vamos falar assim, né? De tornar a família saber viver e fazer juntos aí acontecer. Mas Rafa, eu queria que você se apresentasse, queria que você contasse um pouquinho quem é o Rafael Albuquerque, o porquê, se você lembra lá atrás da infância, você já assim, tentando, né, brincar com algo do que você faz hoje, porque você faz com muita maestria o seu trabalho. É o que eu falo, quando a gente ama o que a gente faz, a gente nem trabalha, passa o tempo que a gente não vê. Mas conta um pouquinho, é nascido aqui em Minas, como que é a sua história aí? Sim, eu sou natural de Conselheiro Lafayette, né? Eu moro em BH tem 11 anos. Meu avô era carpinteiro, o outro era pedreiro. Meu tio hoje, ele trabalha com loteamentos em Conselheiro Lafayette, em região. Meu primo é engenheiro civil, seguiu também o mesmo Você já vem de sangue aqui, já vem de sangue. A família toda mexe com obra aí. Eu trabalho com obra efetivamente há 13 anos, né? Aqui dentro de BH. Então, assim, desde que eu cheguei em BH, o meu propósito sempre foi esse, foi trabalhar com obras, ter a minha empresa, né? Eu tenho a minha empresa aí tem 5 anos. Ela trabalha com construção de alto e médio padrão aqui dentro de Belo Horizonte, além de incorporação imobiliária no mercado de Lagoa Santa e região. Então, assim, a gente tá aí no mercado de incorporação tem 2 anos, né? Fora os estudos antecipados a isso, né? Porque antes de você construir, você tem que estudar, né? Não. A gente estudou bastante antes da gente construir, antes da gente entrar no mercado imobiliário, né? Uhum. E o próximo passo nosso é a indústria, que é de onde que eu vim, onde foi os meus primeiros estágios na parte industrial, que é onde que eu tento chegar hoje à construção comercial, né? Sim. Que a Mafenge hoje ela faz parte. A Mafenge ela trabalha com reformas dentro de grandes clientes aqui dentro de BH, certo? E no Brasil inteiro. Então a gente tem obra em Fortaleza, obra em Conselheiro Lafayette, inclusive. Então a gente busca sempre trazer um pouco da organização, né, da indústria para dentro
para dentro da parte, eu falo varejo, né, que é a parte comercial ali, porque eu sempre trabalhei no industrial, e na hora que eu cheguei no varejo, eu percebi uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem essa parte de gestão de obras, Sim. certo? Sim. Que é entender o que é um planejamento bem elaborado, né? Entender o que é um controle efetivo de um RDO. RDO, não sei se todo mundo sabe, mas é relatório diário de obra. Aquilo ali, eu digo que é um contrato diário que as pessoas têm, porque o cliente consegue nos controlar com as nossas atividades, Sim. tudo que está acontecendo na obra, e nós conseguimos mostrar para o cliente o nosso controle efetivo da obra, né? Além de nos resguardar em caso de alguma solicitação Sim. diferente do cliente, que não estava previsto ali no escopo, né? Para que a gente tenha, às vezes, uma dilatação do prazo e tudo mais. Assim, nós aqui vivemos como dizem, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa. O mineiro tem o hábito de falar, uma roça grande. E eu, quando mudei para cá, me deparei também com as dificuldades das leis, principalmente, né? Assim, de realizações ali fiduciárias, das questões mesmo de documentação, né, do direito ali do registro do imóvel, é algo que a gente se depara muito ainda no mercado mineiro, devido a gente ter muito esse interior característico. Como que vocês, assim, tratam isso, Rafa? Porque muitas pessoas, eu acho que podemos falar aí, você tem mais experiência, mas o que 60%, 70% da população não tem registro. Não tem registro. E como tratar essa dor? Principalmente assim, quem está ali nos acompanhando, que com certeza deve estar passando por isso, que são contratos de compra e venda, contratos de posse. E aí você fica com um certo receio até de investimento mesmo, de construir algo naquilo ali, apesar que a gente sabe que tem a lei também que garante um uso capião, mas até a gente provar que o focinho de porco não é tomada, demanda tempo. Qual a orientação que você dá com a sua expertise nesse quesito? O primeiro passo é a gente procurar a questão da escritura para ver se tem realmente uso capião e tudo mais, para ver se ele já entrou com o processo. Se ele tiver entrado com o processo, eu não aconselho a pessoa a fazer a compra daquele imóvel, certo? Porque se ela quer o imóvel de imediato, certo? Agora, se ela quer esperar porque aquela terra é importante para ela e tudo mais, né? Aquele imóvel é importante para ele e tudo mais, ok. Mas o aconselhável, primeiramente, é avaliar isso. Então, assim, tem que ver primeiro a prioridade dela para o uso daquela terra, daquele imóvel. Quem está já com o imóvel construído ali e quer te contratar, fazer aquela reforma, aquela obra de mudar tudo, e você se depara com a situação. O que você indica aí para as pessoas, para a gente poder orientar melhor o nosso telespectador, principalmente com toda essa experiência que você tem, né? No caso, que você por traz. exemplo, de não ter o habite e já estar morando lá durante muitos anos. Tem muita gente que mora sem registro. Muita gente. Mas é muita gente. Sim. Né? Tem até a questão também agora dos loteamentos, que eram grandes fazendas, e eles estão loteando e vendendo esses lotes, né, para várias pessoas, até para poder ser futuros condomínios, mas não tem como fazer o habite ao vender o lote. Ao vender o lote no momento, porque ainda não tem o loteamento certo e as pessoas acabam comprando. Eu estou vendo muito isso, das pessoas comprarem um lote. Também de medição para conseguir até o registro, né, Rafa? Que as pessoas esquecem dessa lei municipal, porque varia, né, de município a município, estado para estado. Sim. Então tem que se observar muito isso. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Essa compra, assim, mineiro gosta de investir em terra, né, gente? O povo que gosta de investir em terra. Quem compra terra não erra, não tem essa frase. Eu tô inclusive a gente está terminando uma reforma agora, que é uma adequação para conseguir o registro do imóvel. Sim. Só que para isso tem algumas adequações que a prefeitura pede, certo? Primeiro, você tem que elaborar o projeto. Esse projeto ele tem que ser pré-aprovado na prefeitura. Depois que é pré-aprovado na prefeitura, o fiscal da prefeitura vai lá e dá o ok. Aí você entra com o processo para você conseguir o registro daquele imóvel, certo? Sim. Isso, interior é muito comum. Isso tem uma variação muito grande de cada cidade, certo? Porque são leis municipais, leis de zoneamento. Então, isso você tem que estudar a cada caso,
entendeu? Cada região, por exemplo, tem região que de forma nenhuma você pode chegar e fazer uma demolição de um imóvel ou reformar o imóvel mesmo, entendeu? Porque aquele imóvel está numa área de risco ou está numa área que não pode existir construção, numa APP, né? Que é uma área de preservação permanente, né? Então tem que tomar esse cuidado antes de você construir. A gente está comentando isso aqui, pessoal, porque assim, Rafael trabalha com essa parte de construção, mas a empresa dele também presta serviço nessa questão de topografia, do próprio adequar aí da documentação, essa situação do aconselhamento, de acompanhar, né, a legalização do seu imóvel. E a gente se depara com isso, não é um mercado incomum, é muito mais comum do que a gente se depara de falar assim, tá tudo certo ali, todo documentado. Então eu trouxe essa questão aqui, porque eu acho importante, antes da gente falar de uma obra, antes da gente falar de quais são os quesitos que devam ser analisados e avaliados, e que acabam fazendo, assim, uma importação muito grande dentro do contexto, para que você monte aquilo ali, construa, né? Porque é algo, construção a gente sempre pensa, eu quero construir o meu sonho, e eu vejo muito isso, que quando a gente fala de casa, de sonho, comércio, de uma sala que seja, o que for, gente, quando a gente compra, quando a gente adquire, a gente fala assim, é meu, né? Você se deparar depois com uma situação que você possa perder por falta de orientação, é muito triste. E a questão do investimento também, né? Porque você investe, como a Mel tá falando, um sonho ali, e tem a questão da desvalorização do imóvel, porque às vezes você investe muito numa de uma reforma, com acabamento maravilhoso, só que o imóvel é totalmente desvalorizado pela questão da documentação. Pela questão da documentação. Vocês me lembraram de um caso aqui, no momento que a gente estava fazendo o estudo de viabilidade do negócio de Lagoa Santa, a gente começou a estudar também sobre os imóveis de Nova Lima. Em Nova Lima, vários condomínios lá não são condomínios, entendeu? Até que você pode entrar. Sim. Então, vários condomínios lá, você não consegue o financiamento da Caixa porque eles não têm registro de imóvel. A questão que eu estava falando. Assim. Então, tem que ter registro do imóvel para você conseguir um financiamento da Caixa. Até para a pessoa que está adquirindo, quer pegar um financiamento com a Caixa, você tem que ter essa exigência do registro do imóvel, entendeu? Então, assim, é muito complexo hoje essa parte de registro. Tem que ter registro, eu sempre falo. Se você quer morar, se você precisa, compra o imóvel com registro, certo? Sim. Ou se não, se você tem um imóvel, faz de tudo para regularizar. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você procurar a Secretaria de Obras da sua cidade, certo? Existe uma lei, que é a Lei 11.888, que é uma lei federal que fala sobre essa questão do engenheiro. Às vezes a pessoa não tem salário comprovado, até 3 salários mínimos comprovados na carteira, ela consegue adquirir esse direito na prefeitura de um engenheiro da prefeitura dar o suporte para ela. Engenheiro público mesmo dá esse suporte, e as pessoas nem entendem. Agora, Rafa, conta pra gente um pouquinho sobre a sua empresa em si, o serviço que você oferece aí no mercado, pra gente poder destrinchar aqui com você as dores. Bora. Vamos lá. Com relação à empresa, a proposta que eu venho trazer para a empresa é uma proposta de organização de obra. Eu quero que o meu cliente só faça o pagamento do material, em resumo, certo? Aquela dor de cabeça toda que o cliente tem em compra de material, contratação de empreiteiro, definição com o arquiteto, não sei o quê. Calcular a quantidade de material. O material vai chegar num determinado momento na obra, que está errado, que vai ocupar espaço, vai atrapalhar o fluxo da obra. Isso, nós fazemos todo o processo dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório. Então, a gente tem equipe de suprimentos, equipe de planejamento, equipe de obras, dedicado justamente para combater todos esses erros que acontecem, que são rotineiros. Lógico que não é o trabalho que, assim, é padrão de uma indústria, certo? Porque o efetivo é menor e o custo é menor, certo?
eu não tenho um indireto grande para poder conseguir suprir tudo que eu queria. Nem posso, senão eu não vou ganhar obra nenhuma, né? Sim. E o maior gargalo que eu falo com relação às obras é isso. Às vezes, se a gente colocasse aumentasse um pouquinho o valor, nós teríamos uma obra com muito mais eficiência, certo? Não que a gente não tenha, graças a Deus hoje, esse ano a gente fez mais de 40 obras, a gente faturou mais de 4 milhões, sem contar a incorporação. Sim. Assim, então, sem reforma, viu, gente? Gente, eu vi, viu, Sem gente? reforma, Porque só em construção. eu vi isso, viu, Rafa? Essa agenda do Rafael não tinha pra gente, não, filho. Fantástico. Nós tentamos pegar o Rafael para sobreviver, mas tava difícil. Fantástico. E eu fico muito lisonjeada e feliz por ter participado dessa trajetória nesse Amém. ano aí, Excelente. junto com o Rafa, porque realmente é um grande diferencial o atendimento. Eu falo que uma das prioridades que eu vejo dentro da sua empresa é esse atendimento, Sim. Rafa. Vocês conseguiram humanizar, sabe? Porque estava tudo tão mecânico, né? Muito. O mercado ele é tendencioso para essa questão ali do online, do digital, virou uma coisa tão fria. E quando Verdade. você vai lidar com obra, com dor, porque, gente, obra é dor. Falei isso aqui no dor, começo do dor, programa. gente. Vem falar que quem gosta pode até gostar, mas que é dor, é dor. Mas quem gosta, É dor. quem gosta ama de verdade, porque sabe que sempre tem um estresse. Essa questão até da organização de vocês, mensurarem para o cliente tempo de obra versus investimento e quantidade de pessoas para estarem trabalhando, isso é fantástico para quem está, né, investindo em uma obra, porque eu acredito que o maior estresse de todos não é só o resultado final, né, que às vezes tem algumas coisas assim peculiares a serem melhoradas, mas é a frustração do tempo, porque eu desconheço de verdade alguém que planejou uma obra para tal data e aquela data foi entregue. A obra foi entregue, E que planejou gente. para X e não gastou Y. Sim, é exatamente isso. Às vezes você planeja uma construção com valor e dá para construir o telhado. Aí terminei o telhado. Não é bem isso, Sim, assim. sim. Geralmente o cálculo de quem é leigo do assunto acaba terminando nisso, né? Nessa dor, né? E é uma dor Isso, enorme, né, Rafa? É o que eu faço uma estimativa para o meu cliente, né? Quando é cliente pessoa física, nós trabalhamos mais com mão de obra e faturamento direto. O que é faturamento direto? O material vai ser todo faturado. O que eu faço? Eu faço uma estimativa de gasto para ele. Sempre jogando para cima para ele não ter essa surpresa final. Sim. Certo? Importante. Eu prefiro que o cliente não feche a obra comigo naquele determinado momento, mas que ele se prepare, certo? Para que ele consiga cumprir com os compromissos dele depois. Porque você chegar no meio da obra e você ter que paralisar a obra por falta de recurso é muito complicado, né? Então, esse planejamento ele tem que ser inicial e tem que ser da construtora. É por isso que eu falo, existem várias construtoras que não são construtoras, entendeu? Elas vão te apresentar o nome da sua construtora, mas ela não tem uma equipe de suprimentos, entendeu? Ela não tem um administrativo, ela não tem um financeiro, certo? Ela não tem uma equipe de planejamento, ela não faz uma reunião semanal. Aí, nesse caso, elas terceirizam o serviço. Não faz. Tem muitas que nem fazem. Na verdade, eu acho que isso é em todo o mercado, né, Rafael? Sim. Todo mercado, ele, principalmente hoje, né? Todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo, todo mundo é engenheiro, todo mundo então arquiteto, fala todo mundo é faça. designer. Todo mundo faz tudo, né, gente? E aí eu até brinco que eu gosto muito de crise, porque a crise dá uma limpada no mercado. Filtro. Isso é verdade. Dá uma filtrada, porque só os responsáveis, os bons, que ficam, gente. Não tem jeito. Quando você faz um trabalho honesto, digno e acompanha, você vai encarar essa situação. Os outros não conseguem, não tem jeito. Uma coisa importante às vezes a gente tem aqueles momentos, né, que acontece isso, acontece aquilo. Eu sempre busco conversar com a minha equipe da seguinte forma: a gente age super correto em tudo que a gente faz. Não tem por que dar errado. Entendeu? Isso é verdade. Então, se você age corretamente no seu trabalho, assim, com a melhor das intenções, não tem por que dar errado. Então, haja sempre justamente. O que é justo? O cliente está querendo colocar itens a mais no escopo que não estava previsto. Analisa, certo? Analisa. Às vezes você consegue fazer aquilo ali, porque às vezes ele também tirou um determinado serviço
de você, você dá um ajuste, você faz aquele ajuste. Sim. Se for uma coisa muito discrepante, você vai chegar pro cliente, vai conversar com ele, vai falar assim, ó, cliente, isso aqui eu vou ter que fazer aditivo, que realmente não estava no escopo, foge muito do meu orçamento inicial que foi realizado. Então, tem que tomar esse cuidado também, né, nas conversas. Os nossos orçamentos, inclusive, eles são muito bem detalhados. A gente tem uma proposta técnica e uma proposta comercial, justamente para, assim, a pessoa chegar e ler tudo que está descrito ali, certo? Então é isso. A nossa empresa era toda registrada no CREA também, então é mais um ponto aí, né? Sim, isso que é importante, né? fantástico. Mostra a credibilidade da empresa, do mercado. Então a gente não veio para brincar mesmo, né? Com certeza. E isso poderíamos falar que está dentro de um planejamento de Sim, obra, Sim. né, Sim, Rafa? com certeza. Falando um pouco até agora da questão, eu estou tentando puxar muito para o mercado mineiro, porque primeiro que nós estamos aqui, né, gente? E Sim. apesar do Rafa pegar obra em todo o Brasil aí, daqui a pouco lá fora também, mas aqui a gente se depara muito com as famosas montanhas de Minas. Nós Sim. temos só terrenos sempre tortuosos. Muito. E aí a gente precisa da famosa topografia, da famosa ali, né, linha do local, essa adequação Sim. para uma obra. Isso tudo vocês também auxiliam, né? Auxilia, sim, com certeza. A pessoa quer comprar um lote, já quer executar a casa com a gente auxilia para uma melhor escolha do lote, Do lote. certo? Por quê? Se o lote for muito em aclive, ele vai ter um gasto. Se ele for em declive, vai ter outro gasto, certo? Se ele for plano, a obra rápida, Rápido. preço Mas tem lá aqueles embaixo. corajosos que compram uns lotes assim improváveis, porque o custo da é bem montanha. menor. Isso, porque o custo é bem menor, a vista é maravilhosa e o engenheiro vai dar um jeito. Em cima da Não, montanha, É. de preferência. É o que eu falo, que é sonho, que é realidade, né? Numa incorporação imobiliária não tem como você lidar com sonho. Você tem que lidar com a realidade do mercado daquela região, Sim. certo? O sonho, você vai pela vista, certo? Porque é aquilo que eu quero. Então, assim, independente de qualquer coisa, é aquilo que eu quero. Então, você vai ter um gasto maior, eu tenho que te orientar por isso, né? O seu tempo de construção vai ser muito maior, né? Porque até a gente conseguir chegar no nível da rua, demora mais, entendeu? Então, assim, enfim, essas explicações a gente faz, a gente tenta explicar o máximo para o cliente, para ele entender e para ele não ter surpresa. Baseado Com relação a tudo isso. em cálculo também, né, Com Rafa? certeza, Porque tem a contrapartida que o lote às vezes vai sair um custo menor, né? Sim. Mas pelo fato do projeto da topografia ser bem mais extenso, mais complexo, Sim. isso acaba encarecendo na construção no final das contas. Com Né? certeza. O custo de uma escada para você construir hoje, se você for colocar um material nobre, ela sai para um pavimento em torno de uns R$40 mil. Uma escada. Uma escada. Jesus. O lote que a gente escolheu em Lagoa Santa, a gente tinha escolhido um lote de 600 metros quadrados, ele custava 350. Nós pagamos 390. Aí eu, com cálculo, mostrei para o meu sócio, que eles não têm tanto entendimento com obra, né? Sim. Eu fico responsável dessa parte. Falei com eles, vale a pena a gente fechar com esse lote, porque a fundação vai ser fundação rasa, tranquilo, a gente não vai ter gasto com escada, né? Além de escada, nós temos ainda o reforço na estrutura, que a estrutura é outra, ela é muito mais pesada, né? Então não vale a pena. Então a nossa redução de custo foi R$60 mil, ou seja, a gente ganhou 20. Isso aí. Então, Isso aí é fantástico. Esse planejamento é importante. Sim. Quando a gente Indispensável. passa, Rafa, para a fundação, a gente vê também, infelizmente, aí as questões climáticas e temos algumas pontuações aí geográficas por causa dessa falta de planejamento, a falta de um bom profissional do lado, geograficamente, avaliando o terreno, né? sim, Que é muito importante. sim. E a gente vê essas construções aí sempre com riscos, à deriva, interditadas. E a gente acontece muito, gente. Nós estamos com um mundo que não tem mais, né? Que dia que chove, que dia que faz sol, que dia que faz isso, que dia que não faz. A gente sabe disso. Sim. E como a gente já citou, as construções são a Deus dará,
ninguém tem um planejamento, ninguém tem realmente, né, tudo ali colocado numa engenharia Sim. correta, e aí a gente se depara com essas questões das fundações mal realizadas. Sim. Você como profissional, que você pode dar de dica aí para que as pessoas que estejam aí preocupadas em começar uma construção não se percam nessa base. Vamos lá. O primeiro passo, até antes de comprar o terreno, se quiser fazer, o custo é muito baixo perto do problema que você pode ter futuramente. É o Avaliação do estudo solo, de né? sondagem. Você vai contratar uma empresa, certo? Em torno de R$1.000 esse estudo de sondagem. Essa empresa vai te entregar um estudo de sondagem, você vai pagar uma consultoria para um engenheiro estrutural para ele conseguir fazer essa avaliação. Fazendo essa avaliação é que você vai ter o norte se vale a pena comprar aquele terreno ou não. Ah, sim. Entendeu? Então, essa questão da sondagem do solo, que é a fundação, ela é muito importante, porque às vezes você vai gastar muito. Vai gastar muito com estaca. No nosso empreendimento de Lagoa Santa, por exemplo, nós temos 2 empreendimentos lá. Nós gastamos 20 mil só com fundação. Certo? São 2 casas geminadas fora de condomínio. O outro, que é a casa de alto padrão, nós não gastamos nada com sapata. A sapata é um equipamento que a gente traz, que o custo dele fica em torno disso, R$20.000, só de fundação. Então, assim, esses custos são a surpresa de obra. Sim. Só na hora que você começa ali. na hora que você comprou o lote. Não, peraí. Antes de eu comprar esse lote, você pede autorização formal para o proprietário. Eu posso fazer um estudo de sondagem aqui? Ele vai te falar. Eles falam também estudo de solo, né? Sim, o estudo de Estudo de solo solo. também. Né? Então, assim, isso vai te orientar, né? Legal. Bacana. Construímos ali a casinha, estamos com esses problemas agora aí climáticos e interdições e rachaduras e tudo, e as pessoas não sabem o que fazer. Apareceu uma rachadura lá na minha casa, até quando que podemos falar assim, opa, isso é um alerta urgente, deixa eu chamar o Rafael aqui para me auxiliar, né, porque a gente sabe que nossas construções também são bem antigas, o mercado vai mudando, o solo vai mudando, o clima vai mudando, o próprio material vai mudando, né? A qualidade do material de antes para o de agora. Então, o que você dá de dica aí pro pessoal de casa que tá com esse probleminha aí, achou uma rachadura em casa? A rachadura ela tem que ser avaliada mesmo por um engenheiro. A rachadura ela é acima de 2 centímetros. Acima de 2 centímetros você tem que chamar o engenheiro, pedir ele para fazer a avaliação. 2 certo? centímetros de que, Rafa? De 2 largura, centímetros de profundidade? de largura. Tá, prestar atenção aí, né, gente? Já começa a 2 medir aí. centímetros. Já 2 começa a medir as centímetros. rachaduras Aí aí. você pode... Acima de 2 centímetros é rachadura. Ah, sim. Entendeu? Aí você tem que ver o que é esse recalque na estrutura. Um dos motivos, tá? A maior parte aqui dentro de Belo Horizonte são as construções ao entorno. Porque hoje em dia, as construtoras, se elas não fazem um relatório da vizinhança, certo? Para poder avaliar isso, corre-se o risco de você ter um recalque na estrutura, a sua do estrutura vizinho, vizinha. né? Nós tivemos isso nessa sede nossa lá, a nossa vizinha tá com obra e a outra vizinha acabou perdendo uma parede inteira, gente, do nada, caiu devido a essa vibração. Sim, a que vibração. teve. Esses equipamentos, inclusive, que a gente levou para Lagoa Santa para poder fazer a fundação, são os equipamentos que trabalham geralmente lá. Até para você fazer corte, né, no terreno, você precisa de uma escavadeira, né? Então, assim, são equipamentos que são muito pesados, solo, vibram né? muito o solo, né? E outra coisa, quando você está removendo aquela terra ali, fazendo a escavação, você concorda comigo que você está descalçando as casas laterais? Com certeza. Então, esse pode ser um dos causadores dessa trinca, né? Não pode se dizer que é fissura. Fissura, você vai ver, é mínimo. Então, mas Agora, nossa dica aqui passou de 2 centímetros, procura um correr para profissional. uma engenharia, Sim. procurar um profissional para que a gente possa avaliar. Sim, é importante, se tiver uma construção do lado, já chamar o engenheiro responsável, né? Para o engenheiro responsável avaliar essa questão, para depois você, se ele não tiver nenhuma resolutiva, você faz um relatório com o engenheiro civil capacitado, né? Tá. Que existe hoje no mercado
pessoas que são especialistas nisso, em laudos. Nesse quesito, né, em Isso. laudos. Agora, Rafa, eu preciso regularizar o meu imóvel, mas a primeira coisa que é lógico que o município vai exigir, município, prefeitura, quando eu falo, vai ser a assinaturinha ali do engenheiro civil. Você presta esse serviço de avaliação, de análise? Como que é feito Não, isso? esse serviço a construtora ela não presta, tá? Uhum. Nós só trabalhamos mesmo com reforma e construção, mas posso Tem indicar, dicas, né? tem indicações, isso aí pra gente é só mandar lá que a gente indica numa boa. Gente, eu acho que a gente precisa do Rafael, sabe? Assim, naquele quadro, eu não vou falar o nome, mas de uma reforma assim, ó, de uma semana. Boa, bora. Porque quem não Ai, quer uma reforma de uma semana, Nossa, né, isso é Rafa? maravilhoso. Não é? Quem Com não uma go- estrutura. Não, e quem não gosta de assistir, não é Ah. É satisfatório? satisfatório. Gente, é muito satisfatório você ver um ambiente sendo Transformado, transformado é. assim, e você conseguir visualizar. Porque quando a gente está envolvido na obra, a gente não consegue ter essa percepção, apesar de ser super, né, gratificante você ver tudo pronto depois. Mas quando você vê tudo acontecendo e você consegue ver aquele antes e depois, né? É legal. Igual de cirurgia Nossa, plástica. não fala não. Nossa, é muito satisfatório. Agora, Rafa, dentro da sua equipe, a gente sabe que vocês levam muito a sério a questão dessa participação do seu time com profissionais especializados, todos muito bem empenhados no mercado. Como fazer essa avaliação para eu contratar um serviço? O que você dá de dica aí? O primeiro passo o que eu tinha comentado no início, é ver se a empresa é contratada no CREA. Uhum. Depende do nível da reforma também, né? O nível de reforma que a gente trabalha hoje, as pessoas que nos procuram, né? São pessoas que querem um serviço diferenciado no mercado, Sim. né? Então, assim, o primeiro passo é contratar empresas que são credenciadas no CREA, certo? Tira a CNDs da empresa também, vê se está tudo regularizadinho com as leis, né? Leis trabalhistas, federais, municipais. Outro passo é avaliar as obras que ela já executou, se foram entregues no prazo, pedir referência das últimas Sim. obras, né? Que é importante. E assim, eu acho que outro passo que você deve avaliar é a questão do orçamento que a pessoa te entrega. Se ela não tiver uma proposta técnica coerente com a realidade, certo? E uma proposta comercial coerente com a realidade, não adianta. E o passo mais importante, né? Realize 3 orçamentos de empresas iguais, comparando banana com banana, não banana com Sim. laranja com maçã, porque não faz Uhum. sentido, né? Então, assim, essas são as coisas imprescindíveis hoje no mercado, né? Porque é o que baliza mesmo, né? Assim como quando a gente está fazendo um orçamento de um material, você tem que comparar aquele determinado material com a especificação técnica dele. É a mesma coisa de uma E para construtora. tudo, né, gente? Para tudo. Exatamente. Agora, quando a gente vai para a área da topografia, que é um calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas aí que possuem, né, suas casinhas ali de campo, seu lazer, seu descanso. Existem inúmeros processos hoje correndo no mercado por causa dessa topografia que não foi realizada. Eu queria primeiro que você explicasse para as pessoas que nos assistem qual é o serviço de um topógrafo, a importância desse serviço e como que as pessoas podem contratar. O topógrafo, primeiro, ele vai mapear o seu terreno, certo? Para saber se aquela dimensão que você comprou, por exemplo, é a real, que às vezes você compra lá 1.000 metros quadrados, mas o terreno tem 900, Uhum. entendeu? Ou mais, ou tem para mais, né? O seu terreno tá um pouco maior do que você comprou, né? Enfim, aí você que vai sair ganhando, né? No caso. Sim. A segunda questão é que a topografia, ela vai identificar a curva de nível do terreno. Quanto que você vai ter que tirar de terra daquele terreno, entendeu? Olha, interessante. É ela que define isso. Então, o cálculo para o orçamentista conseguir fazer, vamos supor, executar a sua fundação, vai ser a partir dali, entendeu? Quantos caminhões de terra que eu vou tirar daquele terreno? Para ser mais Legal. prático, né? Uhum. Certo? Quantas horas de escavadeira eu vou tirar daquele terreno? Eu vou ter pedra, eu vou ter uma rocha naquele terreno, solo, né? no solo, aparente,
Ou seja, eu vou ter que fazer um desmonte. Se eu fazer um desmonte, eu tenho que utilizar uma reta escavadeira com rompedor hidráulico. Então aumenta aí o custo. Aumenta o custo. É tudo analisado Exatamente. e planejado, né, gente? Tudo analisado e planejado. É importante. Mas eu falo também muito assim, a importância do topógrafo, principalmente hoje, as pessoas que se deparam aí com essas situações das medições, das invasões, acaba uma cerquinha puxando para um lado, um murozinho puxando para o outro, né? E ninguém melhor que o Rafael para estar dando toda essa explicação para você, como você deve contratar, especializações. E hoje a gente se depara muito também, Rafa, que é obra do lado de obra, né, gente? Porque a gente tá assim, né? Um mundo só de cimento, né? A natureza, coitadinha, tá se espremendo. Esqueci de um ponto importante. O topógrafo é a pessoa que faz a marcação da sua casa. Entendeu? Então, você vai fazer a marcação da sua casa. Isso é um dos pontos principais, porque antigamente, você tinha um mestre de obras que o cara sabia muito, que ele não tinha tanta tecnologia, mas ele tinha conhecimento. Hoje em dia, a gente já tem equipamentos. Então, assim, o teodolito, que é o equipamento que o topógrafo usa, ele tem uma precisão milimétrica. Então, ele vai conseguir acertar todos os pontos de acordo com o seu projeto. Olha que fantástico. Entendeu? Legal. Então, assim, sua casa para sair fora do eixo vai ser só se for um erro mesmo do pedreiro ou do mestre de obras que está ali acompanhando a obra, certo? Mas é quase zero. Isso não acontece. Isso é um ponto importante também, porque você tem a lei de zoneamento, que é o afastamento da casa, certo? Em condomínios, geralmente é 2,5 metros. De 2 a 2,5 metros. Geralmente, às vezes também na cidade, né, que não é fora de condomínio, é 1,5 metro a 2 metros. Isso é regra, Rafa? Isso é regra de zoneamento, de afastamento. Exatamente, que era essa pergunta que eu ia te fazer agora, porque a gente não vê aquela diferença de muro com muro, a distância que deve ser, né, colocada. A gente vê, pelo contrário, um único muro. Meio que, pera assim, meu muro é minha parede, que já é a parede sua do outro lado, né? Sim, Antigamente não tinha isso, então por isso que passou. E como que essas construções entram no ritmo? Tem que se montar tudo ou não? Já está aprovado assim, eu vou vender meu imóvel e vai continuar assim? Exatamente, aí você vai ter que só fazer a aprovação na prefeitura. É avaliado essa questão também, né? Aí é com a prefeitura mesmo que vai determinar. Existem casos que a prefeitura manda demolir uma parte. Jesus. Para você chegar e conseguir a obtenção do demolir, registro. uma pergunta que eu ia fazer no assunto anterior e que eu tive curiosidade. Por exemplo, o cliente vai te contratar para poder fazer uma obra. Aquela obra, assim, o sonho é dele. A obra é dele, o sonho é dele. Aí você chegou e avaliou, não tem como fazer a reforma. Tem que fazer de novo. Que frustração. E aí? Como que é nesse caso? Nesse caso, então, eu sempre mostro o custo para o cliente. Falo, o custo para você reformar é isso. Agora, se você quiser demolir e refazer, é isso. Porque, assim, você tem que mostrar o custo para o cliente. A partir do momento que você mostra o custo, o cliente, ele desarma na hora. Então, ele às vezes desprega do sonho e volta para a realidade. Né? Então... Agora, as casas também muito antigas, Rafa, que a gente tem construções, né, principalmente aqui em Minas Gerais, de muita antiguidade. Sim. Né? E até que bom, né, que não demolam tanto aí, porque, gente, essa demolição vai direto, nunca vi, acaba com as coisas, nós estamos perdendo até os matinhos que estamos tendo. Mas a gente se depara com casas antigas e muitas das vezes a gente não consegue fazer o que gostaríamos, porque o custo é elevado. Principalmente quando a gente fala de área hidráulica e elétrica, né? E qual que é o seu conselho nesse caso? O que você pode dar de dica? Assim, não, mantenha ali. É lógico que você, com toda essa orientação, vai passar a princípio para aquele sistema, né, mais evoluído, que vai te dar menos trabalho, mas demanda de um investimento ali alto. Mas o material que a gente falou lá atrás que era utilizado não é o mesmo de agora. E aí as pessoas estão começando a ter problemas. Sim. Hoje a gente nota que o material, inclusive, ele está bem próximo da mão de obra, do custo. Antigamente a gente trabalhava no orçamento 70-30. O que é 70-30? É 30% de mão de obra e 70% de material. Hoje em dia não. Dependendo da situação, é o contrário. Olha.
a maior parte é 50-50 em reforma. Mesmo preço que você tem ali de mão de obra, você tem de material. De material. Então, é complexo, sabe? Eu, às vezes, eu sento na frente do orçamento, eu começo a avaliar ele e fico pensando, gente, não tem como isso aqui dar esse preço, não. Só que na hora que você vai jogando na ponta do lápis, você Dá não tem até muito o que passa às fazer. vezes, né? Você não tem muito o que fazer, porque é a realidade, entendeu? A realidade hoje que a gente está vivendo no mercado. E a tendência é só piorar, né? Sim. E a questão é a seguinte, hoje no mercado você tem que trazer novas metodologias de trabalho, né? Que é trazer equipamentos, otimizar a questão dos materiais. Exemplo, nas casas de Lagoa Santa, a gente não está usando telhado. Não utiliza telhado mais. Ah, não? Não. As nossas lajes que nós utilizamos lá são lajes alveolar com EPS, isopor. Os Né? EPS, né? Ah, E hoje, isso. hoje é uma tendência do mercado, Rafa, ter essas construções utilizando mais EPS? Sim, é uma tendência. Só que tem um problema. Você pode até utilizar a laje alveolar, mas você tem que fazer uma impermeabilização com manta asfáltica, certo? A manta asfáltica ela tem um custo elevado a princípio, mas ela reduz para você ao longo do tempo. Por quê? Telhadista hoje, assim, tá Não, Escasso. gente, tá Escasso. escasso. E quando você acha agulha no palheiro, é absurdo. absurdo. absurdo, Absurdo. Mas aí a também- nossa tendência do mercado, rapidinho, pode Rafa, te falar. contando, vamos pensar que, assim, espero eu, né, que o mercado brasileiro em si venha trazendo muito da questão do mercado americano. Sim. Porque as casas são tão bem construídas, com tanta segurança, com material, Isso. né, EPS, com material ali também de alvenaria, são mesma coisa, mesma estrutura, né, mesmo assim, né, gente, claro, calma, né, porque cimento é cimento, tijolo é tijolo, e tá tudo Sim, bem, não sim. vamos mudar isso, porque isso a gente aprende lá de bebê, né, Rafa, mesmo quem não mexe com obra, mas você sente que é uma tendência do nosso mercado mineiro estar ali agora, adquirindo, sabe, essa situação do mercado americano? Sim, eu acredito que ao passar dos anos a gente vai cada dia mais incorporar essas tendências do mercado americano por ser construções rápidas, né? Rápidas, vamos falar custo-benefício também, né, Rafa? Apesar de que, assim, é lógico que cimento, tijolo, como a gente disse, mas é um custo-benefício, que a gente vê tanta oferta no mercado hoje, daquelas casas pré-moldadas, as casas sim. prontas, né? E as Sim. pessoas têm um certo receio, porque acham que não são seguras, começam com aquela situação. E eu acho que a gente tem essa tendência agora no mercado de De estar mudando um adaptando, pouco, de sim. adaptando. Com certeza. O mercado de estrutura modular, ele vem forte. Uma das maiores empresas hoje, as maiores empresas hoje que trabalham, né, com estruturas metálicas, né, elas estão já tendenciando a isso, né? São casas modulares, né? Inclusive casa container. Isso que eu ia te falar, porque os Isso, containers vieram com tudo, né, gente? Sim. Com tudo. Sim, eu trabalhei numa empresa que ela executava casas já container. Então, ela já tinha vários projetos já executados com casa container. Rafa, infelizmente estamos chegando ao final de mais um podcast Saber Viver. A gente fala que assim, Eu aqui tinha tantas perguntas. o tempo passa voando, o tempo tá Passa voando. voando. Mas eu queria, antes da gente finalizar, que você falasse um pouquinho pra gente que as pessoas ainda não entenderam. Papel do engenheiro, papel do arquiteto, papel do designer. Perfeito. Quando se fala em obra, tem gente que vai lá no design e contrata para fazer aqui. Quando não à contrata frente. o pedreiro para fazer o design E para fazer também o projeto da engenharia, né? Eu queria que você explicasse para gente o papel de cada um, para que ficasse bem claro isso aí para o telespectador. Vamos lá. O engenheiro ele foi feito para organizar a obra, certo? Como um todo. Sim. Custo, planejamento, né? Discussões técnicas. Os riscos. Os riscos. O engenheiro ele mexe com o projeto? Mexe com o projeto. Só que é um especialista naquela área, certo? Então nós temos especialistas em estrutura, projeto elétrico, projeto hidráulico. Então você tem que sempre analisar qual engenheiro você está contratando,
certo? Sim. O arquiteto é o que desenvolve o projeto, é que vai fazer o filtro do projeto, né, com o cliente. Então ele vai trazer todas aquelas dores, né, o sonho, O o sonho. sonho do cliente, e vai incorporar aquilo no projeto. O designer, que é o design de interiores, né, ele vai dar aquele toque final do arquiteto. É a cerejinha do bolo. O pedreiro é o executor, né? O pedreiro, o eletricista, o bombeiro hidráulico. Então, eles são executores. O pedreiro, ele está junto com o engenheiro, certo? Então, assim, tem que analisar essas questões e saber dividir antes de você contratar uma empresa. Porque senão você contrata um arquiteto para fazer sua obra e não é a especialidade dele. Sim. Ou você contrata um engenheiro para fazer o projeto, não é a especialidade dele, certo? Então, assim, tem que, assim, filtrar bem as informações e buscar mesmo conhecimento. Hoje em dia o conhecimento, ele tá muito fácil para todos nós, né? Então a Sim. gente O tem que acesso sempre... está muito O fácil. acesso está né? muito fácil. Eu, quando comecei na engenharia, eu tinha que folhear norma não, técnica gente, então... para conseguir achar. Por quê? Eu não tinha isso na internet. Não conseguia isso na internet. Sim. Então, assim, hoje evoluiu muito. Tudo que eu quero aprender a mexer no programa. Gente, no YouTube, rapidinho, você mexe, você Sim. aprende a mexer. Então, o acesso tá aí, é só a gente sempre buscar, querer aprender, né? Querer aprender, claro. E aí fala um pouquinho, né, da sua empresa em si. Eu queria até pedir o pessoal da produção, se puder colocar o Instagram do Rafa aqui pra gente, para Sim. mostrar um pouquinho para vocês. Uhum. E fala um pouquinho, então, da empresa em si, o que a gente tá aí. Tem agenda, Rafael? Porque eu vou te falar, eu fiquei de fora, gente, em 2024. Em 2025, sim. A empresa, ela cresceu muito em 2024, né? Amém. Amém. Pra gente foi muito gratificante, todas as nossas conquistas, né, desse ano. A gente está entregando aí cerca de 9 obras esse ano. Explicando um pouco sobre as empresas, é a construtora Mafenge, que ela lida no mercado comercial. Então, ela atende clientes grandes dentro de BH, né? Empresas grandes. Eu não posso falar o nome, né? Mas atende só cliente grande. A construtora Maia, que ela vai ser trocado o nome dela, porque ela vai para o mercado industrial no próximo ano. Sim. Então, a gente está formatando ela, colocando de acordo com a ISO 9001, colocando toda aquela questão técnica, né? Aquela organização ali para o próximo ano. E a São JRL. só construções industriais, assim, galpões, grandes indústrias, Sim. ou tem também construções comerciais? A construtora Mafenge é construção comercial, que é reforma, né? Reforma de apartamentos, Sim. coberturas, né? Construção de casas. Essa é a Mafenge. A Sim. Maia é industrial, construção de galpão, pátios. Lojas. Lojas já entra na Mafenge. Na Mafenge. Isso. Sim, era essa a minha dúvida. Não, mas... E a JRL é incorporação. Então, para quem quer investir no mercado imobiliário, é a JRL. E aí, pessoal, acaba que o Rafa, cada um ali você tem, né, todas as situações, quer fazer obra comercial, tem uma empresa especializada, quer fazer obra, vamos falar ali, pessoal também você tem, a questão da própria, né, construtora imobiliária ali de compra e venda, de imóvel, como é que tá essas obras, essa construção. Sim. Essa aqui, só explicando um pouco sim, da tela, sim. né? Essa é a construtora Mafenge, que a gente trabalha com reforma, projetos e construções, certo? Projetos projetos estruturais complementares. O que é projeto complementar? Elétrico, hidráulico, incêndio, dados. Então a gente trabalha com todos esses projetos também, certo? Sim. Muito legal, a Maia, gente. Nós vamos abrir a Maia e também pedir a produção para abrir ali a página do Instagram da Maia pra gente. Isso aí. A Maia, ela trabalha com a parte da mais avaliação também, da construção em si. A Maia, ela fazia basicamente a mesma coisa que a Mafenge, só que ela sempre foi voltada mais para o mercado industrial. Acho que eu trabalhei com empresas de siderurgia. Sim, e tudo mais. Que é essa aí, né? A consultora Maia Albuquerque. Né? Eu sou orgulhosa com essas páginas aqui do Rafa.
Aí, ó, já estampa aí. Estamos aí, né, Rafa? Isso. Fixado ali, Fixado ó. aí. Aliás, foi um início de ano, né, Rafa? Graças a Exatamente. Deus, graças a Deus. Então, a construtora Maia, ela vai para o mercado industrial, ela sai do varejo, né? Vamos colocar assim, Uhum. sai do varejo, ano que vem ela vai para o industrial, a gente está formatando ela para isso. E a JRL, que é a incorporadora, se puder colocar ela na tela. JRL, vamos só pegar aqui para vocês, pessoal. Inclusive, né, Rafa, quem quiser contato aí com você, pode entrar em contato com qualquer uma, né? Que Pode você está atendendo, né? Isso aí. Me passa a JRL. Isso. JRL Produção, coloca para mim a JRL, o que você tem lá para a gente colocar aqui para você, para a gente dar uma debatida com ela. É JRL. Vou compartilhar com você, Mel. Isso, me compartilha aqui, por gentileza. E aí nós vamos colocar para vocês aqui também. E essa JRL, ela trabalha mais voltada, fala comigo, por favor, aqui. A JRL, ela trabalha mais voltada para construção de casas de alto padrão. Show. Certo? Show. Que aí é construção de casa de 4 quartos, 400 metros quadrados de casa. Em condomínios piscina, sauna, específicos. Em condomínios específicos, Sim. exatamente. E aí, essa parte, Rafa, da construção que você faz de casas, em condomínios e tudo, você, não sei se você ainda está com isso, quando você fazia essa questão da obra e colocava esse imóvel ali à venda. Sim. Vocês ainda estão com essa possibilidade? Sim, nós colocamos o imóvel à venda, né? Inclusive, todos os corretores aí de plantão, ela está disponível já para venda. A gente está terminando ela na próxima semana. Tem que fazer uma confraternização nossa lá, né? Não fala não, Claro. precisamos, hein, gente? Chá de casa nova. Chá de casa nova. Vamos colocar aí da Exatamente. JRL Incorporação para o pessoal. Chá de casa nova. E vocês já estão com esses imóveis à venda, então? Já estamos, já. Corretores de plantão, prestem atenção. Olha aí, em primeira mão. Ou então, quem está nos acompanhando e quer direto entrar em contato com você, tem condição lá na JRL entrar em contato com você. Pode ficar à vontade, meu número está lá sempre disponível, tá? Tá inclusive na página da Maia, né? Da Maia tem seu número, né? Tudo. Já entra em contato comigo direto lá. Ai, que legal, que legal. Pois é, pessoal, tá aí. Rafael Albuquerque, esse rapaz que começou e cresceu muito, muito, muito. A gente fica muito feliz com o seu progresso, com o seu sucesso, principalmente em saber da idoneidade, da gente poder te conhecer um pouquinho mais. Viu, Rafa? Agradeço imensamente por ter participado assim, do Saber Viver, de estar com a gente, de ir lá, de auxiliar, de dar suas orientações, vamos falar assim, na nossa casa, nossa sede, foi muito bom. E conta sempre com a gente, querido, mesmo, viu? Mel, nós que agradecemos, né, novamente aí a oportunidade de estar presente com vocês aí. E ficamos sempre à disposição, sempre que precisar, a gente vai ajudar. Tá? Da melhor forma possível aí. Obrigada, Rafaela, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente no podcast Saber Viver. Amém, já vai estreando falando de obra. Falando de obra. Falando de sonhos, de obra. É maravilhoso a gente, né, esclarecer várias dúvidas que a gente vai trazendo para a vida mesmo. Porque as principais dúvidas geralmente são as que a gente passa, né? São os traumas que a gente cria, ou que a gente vê a família passando, os amigos passando. E a gente vê sem solução, está sendo maravilhoso que esclareceu hoje. Pois é, pessoal, nós desmistificamos aqui o seu trauma de obra, como o meu, mas também acredito que colocamos uma pulguinha atrás da sua orelha aí, da importância da contratação dos serviços aqui do Rafael, porque são inúmeras as situações que a gente se depara e acaba nos entristecendo, às vezes, nos decepcionando, e com o Rafa, com certeza, ele vai poder te auxiliar nisso tudo, evitar muitos problemas, viu? Lembrando que sábado tem o melhor programa de Minas às 8h45 na nossa TV Alterosa e, claro, aqui no nosso canal tem podcast toda terça e quinta-feira às 19h30 nós aguardamos vocês. Fiquem com Deus, viu, pessoal? Beijo, Tchau! pessoal!